Audiolivro por Bispo J.R. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 1. Fundamentos da Arte Militar. Sun Tzu disse: as tropas são da maior importância para um Estado. Delas dependem a vida ou a morte dos súditos, a ascensão ou a decadência do império. Não fazer reflexões sérias sobre o que lhes diz respeito, não trabalhar para as regular adequadamente, é mostrar uma grande indiferença pela conservação ou pela perda do que é mais caro, e esta é uma atitude que não deve existir entre nós. 5 coisas principais devem ser objeto de contínua meditação e todo o nosso cuidado. Assim como os famosos artistas que, tendo realizado alguma obra-prima, sempre têm em mente o objeto que estabeleceram, aproveitam tudo o que vem e tudo o que ouvem e não esquecem nada para obter novos conhecimentos e todas as ajudas que forem conduzi-los felizmente a seu fim. Se nós queremos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista a doutrina, o céu, a terra, o general e a disciplina. A doutrina nos dará os sentimentos uniformes. Ela nos inspirará uma mesma maneira de viver e morrer e nos deixará igualmente destemidos perante os infortúnios e a morte. Se conhecermos bem o céu, não vamos ignorar os grandes princípios de Yin e Yang. Nós sabemos o tempo de sua união e de sua concordância mútua para a produção do frio, do calor, da serenidade ou das tempestades do ar. A terra não é menos digna de atenção que o céu. Se a estudarmos bem, teremos o conhecimento do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que passa. A doutrina, a igualdade, o amor por aqueles que estão subordinados a nós e por todos os homens em geral, a ciência de recursos, a coragem e o valor, tais são as qualidades que devem caracterizar aquele que está vestido com a dignidade de general. Virtudes necessárias cuja conquista não devemos esquecer. Só elas podem nos colocar em posição de caminhar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos dos quais acabei de falar, é preciso acrescentar aquele da disciplina. Possuir a arte de arrumar as tropas, não ignorar nenhuma lei de subordinação e fazê-las observar o rigor, ser instruído nos deveres particulares de cada oficial subalterno, saber conhecer os diferentes caminhos por onde podemos chegar a um mesmo termo, não desprezar detalhes de tudo que pode ser de serventia e se habituar a cada um em particular, tudo isso junto forma um corpo de disciplina cujo conhecimento prático não deve escapar da sagacidade ou das atenções de um general. Vocês, que a escolha do reino os colocou na liderança dos exércitos, joguem os fundamentos de sua ciência militar sobre os 5 princípios que eu acabei de estabelecer. A vitória seguirá seus passos. Do contrário, se rejeitá-los ou omiti-los por ignorância ou por presunção, só experimentarão as derrotas mais vergonhosas. Com estes conhecimentos que acabo de indicar, você saberá quem, dentre os reis que governam o mundo, tem mais doutrina e virtudes. Conhecerá os grandes generais que podem se encontrar nos diferentes reinos. Se forem tempos de guerra, poderá conjecturar com bastante segurança qual rival poderá derrotá-lo. E se você tiver que entrar em ação, poderá razoavelmente sair vitorioso. Com estes mesmos conhecimentos, não ignorará quando o céu e a terra estiverem em harmonia para promover a saída das tropas. Planejará as rotas que devem tomar e resolverá todos os seus passos. Você não começará nem terminará a campanha fora de época. Reconhecerá o forte e o fraco, tanto entre os seus, a quem confiará sua vida, como entre os inimigos que combaterá.
Saberá em qual quantidade e em qual estado se encontrarão as munições de armas e os suprimentos dos dois exércitos. Distribuirá as recompensas generosamente, mas com escolha, e não negará punições quando forem necessárias. Admiradores de sua virtude e sua boa conduta, os oficiais sobre suas ordens lhe obedecerão, tanto por dever quanto por prazer. Eles entrarão em todas as suas vistas e serão exemplo para seus subordinados. Os soldados simples contribuirão com todas as forças para lhe assegurar o sucesso mais glorioso. Será estimado, respeitado, querido por sua nação, e os povos vizinhos virão com prazer sobre as bandeiras do rei a quem você serve, ou para viver sob suas leis, ou para simplesmente obter sua proteção. É ainda com esses conhecimentos que está igualmente instruído no que pode ou não, e não fará nenhuma empreitada sem conduzi-la a um final feliz. Você verá aquilo que está longe como se estivesse acontecendo diante de seus olhos, e o que está diante de seus olhos como se alargasse. Se houver disenção entre seus inimigos, poderá usá-la habilmente para atrair os descontentes para o seu lado. As recompensas não serão menores que as promessas e as doações. Se seus inimigos forem mais poderosos e mais fortes do que você, não os ataque diretamente. Evite com cuidado entrar em choque. Deve esconder sempre com extrema atenção o estado em que se encontra. Haverá ocasiões em que você se retirará e outras em que fingirá ter medo. Finja por vezes ser fraco para que seu inimigo, abrindo a porta da presunção e do orgulho, venha atacá-lo inadequadamente ou se deixe surpreender e acabe destruído vergonhosamente. Faça com que os que são mais fracos do que você jamais consigam penetrar suas formações. Tenham as tropas sempre alertas, sempre em movimento, na ocupação de impedir que elas não se deixem amolecer por um repouso vergonhoso. Você não sofrerá disenções entre seu povo, não esquecerá nada para o manter em paz, harmonia e união, como se fossem todos um só e a mesma família. Enfim, sua sábia previsão o fará estimar até quanto pode durar o consumo de alimentos e outros produtos de uso diário. Você estará sempre abundantemente provido de tudo, e após as mais gloriosas artimanhas, você retornará ao seio de sua família para usufruir tranquilamente do fruto de sua vitória, enquanto é exaltado por seus concidadãos, que nunca cessarão de elogios, pois estarão em dívida com você por todas as vantagens de uma doce paz. Tais são, em geral, as reflexões que minha própria experiência me dita e que eu comunico a vocês. Capítulo 2. Dos inícios da campanha. Sun Tzu disse: suponho que você comece a campanha com um exército de 100.000 homens, que esteja suficientemente provido de munição, que tenha 2.000 carros de guerra, dos quais 1.000 são para batalha e os outros unicamente para transporte, que até 100 léguas de distância terá provisões para a manutenção do exército, que transporte com cuidado tudo que pode servir para o conserto de armas e carros, que os artesãos e os outros que não são do corpo de soldados já o precederam ou andam separados seguindo você, que todas as coisas que podem servir para uso dos estrangeiros, como aquelas que são puramente para a guerra, estão sempre abrigadas das injúrias do ar e protegidas de acidentes infelizes. Suponho ainda que tenha 1.000 onças de prata para distribuir às tropas diariamente, e que a soma seja sempre paga a tempo e com a mais rigorosa exatidão. Neste caso, pode ir direto ao inimigo. O atacar e conquistar serão para você a mesma coisa. Digo ainda, não atrase o combate, não espere que suas armas criem ferrugem, nem que suas espadas percam o fio. Se é uma questão de tomar uma cidade, não se demore a fazer um cerco. Torne todas as suas atenções a um lado, dirija-lhe todas as suas forças. Aqui é necessário ser rápido. Se perder a oportunidade, suas tropas correm o risco de ficar muito tempo na campanha.
Neste caso, de quantos infortúnios não será você a fonte nefasta? Os cofres do rei a quem você serve se esvaziarão, suas armas perdidas pela ferrugem não poderão mais servi-lo, o ardor de seus soldados diminuirá, sua coragem e força desaparecerão, as provisões serão consumidas, e talvez até você será reduzido às extremidades mais infortunas. Descobrindo o estado lamentável em que se encontra, seus inimigos sairão renovados, o atacarão e o farão em pedaços. Mesmo que até esse dia desfrutasse de alguma grande reputação, não poderá mais se mostrar com honra. Em vão, em outras ocasiões, você mostrou brilhantemente o seu valor. Toda a glória que havia conquistado será apagada por este último acontecimento. Eu repito, não é possível manter as tropas por um longo tempo em campanha, sem trazer um grande prejuízo ao Estado, sem gerar uma ferida mortal à sua própria reputação. Aqueles que possuem os verdadeiros princípios da arte militar não voltam duas vezes. Desde a primeira campanha, tudo está acabado. Eles não consomem todas as provisões por 3 anos inutilmente. Encontram meios de subsistência das tropas em detrimento do inimigo, poupando ao Estado o imenso gasto que seria obrigado a fazer, já que é necessário transportar bem longe todas as provisões. Não ignoram, e você deve saber também, que nada desgasta tanto um reino como os gastos dessa natureza, pois se o exército está nas fronteiras ou se está em países distantes, o povo sempre sofre. Todas as coisas necessárias à vida ficam mais caras, se tornam raras, e mesmo os que mais desfrutam da tranquilidade em tempos de paz, logo não têm mais dinheiro para fazer suas compras. O rei se apressa para coletar os tributos de alimentos que cada família lhe deve, a miséria se espalhando no seio das cidades para o campo, e das 10 partes necessárias, são obrigados a cortar 7. Não depende do soberano, que sente sua parte dos infortúnios comuns, suas couraças, seus capacetes, suas flechas, seus arcos, seus escudos, seus carros, suas lanças, seus dardos, tudo será destruído. Seus cavalos, ou mesmo os bois que aram as terras do domínio, definharão, e das 10 partes do seu gasto normal, será obrigado a cortar 6. É para prevenir todos esses desastres que um general hábil não se esquece nada para abreviar as campanhas, nada para poder viver às custas do inimigo, ou, ao menos, consumindo alimentos estrangeiros, custe o que custar. Se o exército inimigo tiver uma medida de grãos em seu acampamento, tenha 20 no seu. Se seu inimigo tem 120 libras de ração para os cavalos, tenha 2.400 para os seus. Não deixe escapar nenhuma ocasião de incomodar. Faça com que pareça em detalhes, encontre maneiras de irritá-lo para fazê-lo cair em armadilhas, diminua as forças de seu inimigo o máximo que puder, fazendo-lhe desviar, matando alguma parte de tempos em tempos, tirando dele seus comboios, equipamentos e outras coisas que podem ser úteis a você. Quando seu pessoal tiver tirado de seus inimigos mais de 10 carros, comece por recompensá-los generosamente, tanto aqueles que conduziram a empreitada, como aqueles que a executaram. Empregue estes carros da mesma maneira que use os seus, mas antes é preciso suprimir as marcas distintas que podem ser encontradas. Trate bem os prisioneiros, os alimente como seus próprios soldados. Faça com que, se for possível, eles se encontrem melhor com você do que estariam no próprio campo ou mesmo no coração da sua pátria. Jamais os deixe ociosos, tire partido de seus serviços com desconfiança apropriada e os trate como se fossem tropas que tivessem se voluntariado para seguir sobre seu estandarte. Se fizer exatamente o que acabo de indicar, o sucesso acompanhará todos os seus passos. Em todo lugar será vitorioso, poupará a vida de seus soldados, devolverá a seu país suas antigas posses e ainda conquistará terras novas, aumentará o esplendor e a glória do Estado, e o rei e o povo estarão em dívida com você pela doce tranquilidade que vai se derramar sobre seus dias. Que objetivo poderia ser mais digno de sua atenção e de seus esforços? Capítulo 3. Do que é preciso prever antes do combate. Sun Tzu disse: veja algumas máximas que deve incorporar antes de querer tomar cidades ou ganhar batalhas.
Conservar as posses e todos os direitos do rei a quem você serve deve ser sua principal preocupação. Aumentá-los invadindo inimigos só deve ser feito se não houver alternativa. Defender a tranquilidade das cidades de seu país deve ser seu primeiro trabalho. Incomodar as cidades inimigas deve ser a pior solução. Proteger as vilas amigas de todo insulto é o que precisa estar em seus pensamentos. Perturbar as vilas inimigas deve ser feito apenas quando for necessário. Sua atenção também deve estar voltada para impedir que os vilarejos sofram qualquer mínimo dano, até mesmo as cabanas dos camponeses. Levar o caos para os vilarejos e cabanas de seus inimigos é algo que você fará apenas na falta de toda e qualquer opção. Uma vez que essas máximas estejam gravadas em sua alma, você pode atacar as cidades ou começar batalhas, e estou certo do seu sucesso. Digo ainda, se lutar sem batalhas, o resultado será sem vitórias. Contudo, não tente domar seus inimigos ao custo de combates e vitórias, pois este é o caso em que o que está acima do bom não é bom. Aqui, quanto mais se vai além do bom, mais próximo fica do pernicioso e do mal. Sem batalhas, tente ser vitorioso. Este será o caso em que, quando mais for além do bom, mais se aproximará do incomparável e do excelente. Os grandes generais chegam ao seu objetivo descobrindo todos os artifícios do inimigo, abortando todos os seus projetos, semeando a discórdia entre os seus, o mantendo sob suspense, impedindo a ajuda estrangeira que pode vir a seu auxílio e privando-o de toda a facilidade que pode ter para determinar a vantagem. Se for forçado a atacar um lugar e destruí-lo, poupe seus carros, seus escudos e todas as máquinas necessárias para montar o assalto, que tudo esteja em bom estado quando for hora de empregá-los. Garanta que a rendição do lugar não se prolongue além de 3 meses. Se esse tempo expirar e você ainda não tiver chegado a seu objetivo, certamente terá cometido algum erro. Não poupe esforços para repará-lo. Redobre seus esforços na cabeça de suas tropas. Quando partir para o assalto, imite a vigilância, a atividade, o ardor e a obstinação das formigas. Suponho que já terá feito os abrigos e outras obras necessárias, que já terá elevado redutos para descobrir o que se passa dentro do cerco e que terá evitado todos os inconvenientes que a prudência o tenha feito prever. Se com todas essas preocupações acontecer a infelicidade de perder 1/3 de seus soldados, sem conseguir a vitória, esteja convencido de que não fez um bom ataque. Um general hábil não se encontra jamais reduzido a tais extremos. Sem batalhas, ele bate a arte de humilhar seus inimigos, sem derramar uma gota de sangue, sem mesmo desembainhar a espada. Ele toma cidades, sem colocar os pés em reinos estrangeiros. Ele encontra meios de conquistá-los, e sem perder um tempo considerável na cabeça de suas tropas, ele traz glória e moral ao rei que serve, garante a facilidade de seus compatriotas e faz com que o universo fique em dívida com ele pelo descanso e paz. Este é o objetivo que todos que comandam exércitos devem buscar incessantemente e sem jamais se desencorajar. Há uma infinidade de situações diferentes nas quais você pode encontrar em relação ao inimigo. Não é possível prever todas. É por isso que não entro em detalhes. Sua sabedoria e experiência o sugerem o que deverá fazer, à medida que as circunstâncias se apresentarem. Ainda assim, darei alguns conselhos gerais que poderá usar na ocasião. Se suas tropas forem 10 vezes mais numerosas que o inimigo, cerque-o por todos os lados. Não deixe nenhuma passagem livre. Faça de modo que não possa fugir para formar acampamento em outro lugar, nem receber assistência. Se suas tropas forem 5 vezes mais numerosas que a dele, disponha seu exército de modo que possa atacar pelos 4 lados ao mesmo tempo quando chegar a hora. Se o inimigo for metade das suas tropas, contente-se em dividir seu exército em 2, mas se os 2 lados tiverem a mesma quantidade de soldados, tudo o que pode fazer é depender do resultado do combate. Se, ao contrário, você for mais fraco do que ele, fique continuamente em guarda. O menor erro será de últimas consequências para você. Tente manter-se abrigado e evite ao máximo entrar em confronto direto.
A prudência e o fechamento de um pequeno número de soldados pode cansar e subjugar mesmo um exército numeroso. Aquele que comanda os exércitos pode se enxergar como o suporte do Estado, e ele o é. Se ele for assim como deve ser, o reino estará em prosperidade. Se, ao contrário, ele não tiver as qualidades necessárias para preencher dignamente o posto que ocupa, o reino sofrerá infalivelmente e se encontrará talvez reduzido à beira da extinção. Um general só pode servir bem o Estado de uma maneira, mas pode trazer grande prejuízo de várias maneiras diferentes. São necessários muitos esforços a uma conduta acompanhada constantemente de bravura e prudência para alcançar o sucesso. Só é necessária uma falha para perder tudo. Entre os erros que pode cometer, quantos outros tipos também não existem? Se levantar as tropas fora de época, se as retirar antes da hora, se não tiver um conhecimento exato dos lugares por onde as deve conduzir, se as deixar fazer acampamentos desvantajosos, se as fatigas sem motivo, se as faz retornar sem necessidade, se ignorar a carência dos soldados, se não usa a ocupação passada de cada um a fim de aproveitar seus talentos, se não conhece os fracos e os fortes entre os seus homens, se não puder contar com sua fidelidade, se não observa a disciplina com todo rigor, se lhe falta o talento para governar bem, se é irresoluto e falha em tomar decisões rapidamente quando necessário, se não souber compensar os soldados quando tiverem sofrido, se permitir que sejam ofendidos sem razão por seus oficiais, se não souber impedir disenções que podem surgir entre os chefes, um general que falhar de alguma dessas maneiras esgotará homens e alimentos do reino, desonrará sua pátria e se tornará ele mesmo a vergonhosa vítima de sua incapacidade. Para ser vitorioso, 5 aspectos principais são necessários a um general. Primeiro, saber quando é a hora de entrar em combate e quando é conveniente se retirar. Segundo, saber empregar o pouco e o muito segundo as circunstâncias. Terceiro, mostrar a mesma afeição aos simples soldados que pode ser observada aos principais oficiais. Quarto, aproveitar todas as circunstâncias previstas e imprevistas. Quinto, garantir que não está sendo negado pelo soberano em nada que pode tentar por seu serviço e pela glória de seu exército. Com isso, se juntar ao conhecimento que deve ter de si mesmo, de seus limites e daqueles que estão sob suas ordens, poderá participar de 100 guerras e 100 vezes será vitorioso. Se você só sabe quais são os seus limites e ignora quais os limites de seus homens, vencerá uma vez e uma vez será vencido. Mas, se não tiver nem o conhecimento de si mesmo, nem daqueles que comanda, só conseguirá reunir derrotas. Capítulo 4 da capacidade das tropas. Sun Tzu disse: antigamente, aqueles que eram experientes na arte dos combates nunca entravam em guerras que previam que não conseguiriam terminar com honra. Antes de empreendê-las, tinham o sucesso como certo. Se a ocasião de partir contra o inimigo não era favorável, esperavam um momento mais feliz. Tinham por princípio que só podiam ser derrotados por culpa própria e que só eram vitoriosos pela culpa dos inimigos. Assim, os generais hábeis sabiam com antecipação o que deveriam temer ou o que tinham a esperar. Avançavam ou recuavam a campanha, iniciavam batalhas ou se retraíam, segundo os lampejos que tinham, tanto sobre o estado de suas tropas como sobre as tropas do inimigo. Se acreditassem serem mais fortes, não temiam um combate e atacavam primeiro. Por outro lado, se viam que eram mais frágeis, recuavam e ficavam na defensiva. A arte de se manter na defensiva não é incomparável com a de combater com sucesso. Aqueles que quiserem ter sucesso defensivo devem penetrar até o centro da terra. Aqueles, ao contrário, que querem brilhar ofensivamente, devem se elevar até o 9º céu. Sua própria conservação é o objetivo principal que devemos propor nos dois casos. Saiba a arte de vencer como aqueles que forneceram a mesma carreira com honra. Isso é precisamente o que deve visar.
Querer prevalecer sobre tudo e procurar refinar os assuntos militares é arriscar não se igualar aos grandes mestres, é se expor a ficar infinitamente abaixo deles, pois aqui o que está debaixo de bom não é bom. Conquistar vitórias por meio de combate foi sempre encarado pelo universo como uma coisa boa, mas ouso dizer-lhe que aqui o que está além do bom é com frequência pior do que o ruim. Os quadrúpedes não precisam ter uma força extraordinária para, no fim do outono, renovar os pelos que seus corpos derrubam todo o dia. Não é necessário ter olhos muito penetrantes para descobrir os astros que nos iluminam. Não é necessário ter um ouvido muito dedicado para ouvir o trovão quando ruge com ardor. Não há nada mais natural, sábio e simples do que isso. Os guerreiros habilidosos não encontram mais dificuldades nas batalhas. Eles planejarão tudo, afastarão todos os inconvenientes, sabem a situação dos inimigos, conhecem suas forças e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma consequência natural de seu saber e sua boa conduta. Tais eram nossos antepassados. Nada era mais fácil para eles do que a conquista. Então, não acreditavam que títulos vãos, de valentes heróis invencíveis, fossem elogios que merecessem. Atribuíam seus sucessos apenas ao extremo cuidado que tinham de evitar até o menor dos erros. Antes de ir à batalha, tentavam humilhar seus inimigos, os mortificavam, os cansavam de mil maneiras. Seus próprios acampamentos eram lugares sempre abrigados de todo insulto, sempre protegidos de qualquer surpresa, sempre impenetráveis. Estes generais acreditavam que, para vencer, era necessário que as tropas pedissem pelo combate com ardor, e estavam convencidos de que quando as mesmas tropas procuravam a vitória avidamente, naturalmente eram derrotadas. Assim, em um tom confiante, ousavam prever triunfos ou derrotas antes mesmo de qualquer passo para garantir um ou se preservar do outro. Você que está no topo dos exércitos, não esqueça nada para se tornar digno do cargo que exerce. Dê uma olhada nas medidas que contêm as quantidades e nas que determinam as dimensões. Relembre as regras de cálculo, considere os efeitos da balança, examine o que é a vitória, faça todas estas reflexões profundas e terá tudo o que precisa para jamais ser derrotado por seus inimigos. As considerações sobre as diferentes medidas o conduzirão ao conhecimento do que a Terra pode oferecer de útil a você. Saberá o que ela produz, aproveitará sempre seus dons, não ignorará os diferentes caminhos que terá de tomar até chegar seguramente ao fim que se propôs. Pelas regras de cálculo, aprenderá a distribuir, sempre apropriadamente, as munições sem jamais dar em excesso ou menos do que necessário. A balança fará nascer em você o amor pela justiça e pela igualdade. As recompensas e os castigos sempre seguirão a exigência dos casos. Enfim, se você lembrar das vitórias que foram conquistadas em diferentes épocas e todas as circunstâncias que as acompanharam, não ignorará os diversos usos que foram feitos delas e saberá quais são as vantagens que elas adquiriram ou quais prejuízos trouxeram aos próximos vencedores. 20 onças não farão jamais equilíbrio com 12 grãos. Se esses dois pesos forem colocados separadamente em dois pratos da mesma balança, as onças elevarão os grãos, quase sem obstáculo da parte deles. Seja para seus inimigos o que as onças são para os grãos. Após uma primeira vantagem, não vá dormir e nem queira dar às suas tropas um repouso fora de época. Empurre seu ponto com a mesma rapidez com que uma correnteza que se precipita de 1000 toesas de altura. Que seu inimigo não tenha tempo para se reconhecer. Não pense em recolher os frutos de sua vitória sem que a completa derrota de seu inimigo o permita fazê-lo, com calma e com tranquilidade. Capítulo 5. Da habilidade para gerenciar as tropas. Sun Tzu disse: pegue os nomes de todos os oficiais, tanto generais como subalternos, escreva-os em um catálogo à parte, com uma nota sobre os talentos e capacidades de cada um.
a fim de poder os empregar com vantagem, caso a ocasião se apresente. Assim, todos os seus comandados serão persuadidos de que sua principal preocupação é preservá-los de qualquer perigo. As tropas que forem avançar contra o inimigo devem ser como as pedras que lançaria contra ovos. De você ao inimigo, só deve haver a diferença entre forte e fraco, entre o vazio e o cheio. Ataque descoberto, mas seja derrotado em segredo. Em poucas palavras, esta é a habilidade e toda a perfeição do gerenciamento de tropas. Os dias longos e as trevas, o aparente e o secreto, aqui está toda a arte. Aqueles que a possuem são comparáveis ao céu e à terra, cujas operações sempre têm efeito. São parecidos com rios e mares, cujas águas jamais secam. Se fossem atirados à escuridão da morte, poderiam retomar a vida, como o sol e a lua. Eles têm o tempo em que é necessário se revelar, e aquele em que é necessário desaparecer. Como as 4 estações, ele tem as variedades que lhes convém, como as 5 notas musicais, como as 5 cores, como os 5 gostos, podem seguir até o infinito. Pois, quem já ouviu todas as melodias que podem resultar das diferentes combinações de notas musicais? Quem já viu tudo que pode surgir das diferentes nuances de cores? Quem já saboreou tudo que os diferentes gostos e temperos podem oferecer de agradável ou picante? Entretanto, só existem 5 cores e 5 tipos de gostos. Na arte militar e na boa gestão das tropas, há somente, em geral, 2 tipos de coisas: aquelas que são feitas em segredo e aquelas que são feitas abertamente. Mas, na prática, uma cadeia de operações cujo término não conhecemos é como uma roda em movimento que não tem início nem fim. Na arte militar, cada operação particular tem partes que perdem o dia claro e as partes que querem as trevas do segredo. Não é possível atribuí-las por vontade própria. Somente as circunstâncias podem as revelar e determinar. Usamos grandes blocos de rochas para conter camas de águas rápidas e usamos redes finas e delicadas para capturar passarinhos. Porém, as águas podem quebrar as barragens depois de miná-las pouco a pouco, e os pássaros quebram as correntes que os prendem se debatendo. Não importa quão boas ou quão sábias podem ser as precauções a tomar. Não cesse nem por um momento de ficar em guarda. Cuide de tudo, pense em tudo, que uma segurança presunçosa nunca se aproxime de você ou de seu acampamento. Possuem verdadeiramente a arte de gerenciar bem as tropas aqueles que têm sabido e que sabem fazer sua potência ser formidável, que têm adquirido uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum evento, por mais desagradável que seja, que não fazem nada precipitadamente, que se conduzem, mesmo quando são surpreendidos, com o sangue frio que normalmente têm nas ações bem pensadas e nos casos previstos com bastante antecedência, que agem sempre em tudo o que fazem com aquela prontidão que é quase toda fruto da habilidade combinada a uma grande experiência. A força desse tipo de guerreiro é como aquela dos grandes arcos que não podem ser curvados sem a ajuda de uma máquina. Sua autoridade tem o efeito das terríveis armas que lançamos com os arcos assim curvados. Tudo se quebra sobre seus golpes, tudo se revira. Tal como uma esfera que apresenta uma igualdade perfeita entre todos os pontos da superfície, eles são igualmente fortes em tudo. Por todo lado, sua resistência é a mesma. No auge do combate corpo a corpo e de uma desordem aparente, eles sabem guardar uma ordem que ninguém consegue interromper. Fazem nascer a força do seio da fraqueza, sabem tirar a coragem e o valor do meio da covardia. Mas saber guardar uma ordem maravilhosa em meio da desordem não é possível sem anteriormente fazer profundas reflexões sobre todos os eventos que podem ocorrer. Fazer nascer a força do seio da fraqueza pertence apenas àqueles que têm poder absoluto e autoridade sem fronteiras. Saber tirar a coragem e o valor do meio da covardia é ser você mesmo um herói, ser mais herói e estar acima dos mais intrépidos. Por maior ou mais maravilhoso que tudo isso possa parecer, exijo algo mais daqueles que gerenciam as tropas, que é a arte de fazer o inimigo se mover de acordo com a sua vontade.
Aqueles que possuem essa arte admirável dispõem da capacidade de seu povo e do exército que comandam, de sorte que fazem vir o inimigo sempre que julgarem apropriado. Sabem dar generosamente quando convém, e fazem isto até para aqueles que querem derrotar. Eles dão ao inimigo e o inimigo recebe. Eles o abandonam e o inimigo perde. Estão prontos para tudo, lucram com todas as circunstâncias, não dependem completamente daqueles que empregam, como não escolheriam outros para serem seus supervisores, não contam tanto com as suas próprias forças, como usam outros meios que creem poderem ser úteis, veem os homens contra os quais devem combater como pedras ou pedaços de madeira que seriam encarregados de rolar do alto para baixo. A pedra e a madeira não se movem por natureza própria. Se estão em repouso, não saem dele por iniciativa própria, mas seguem o movimento que neles é impresso. Se forem quebrados, param rápido. Se forem redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte do que a força que lhes foi aplicada. Você que comanda os exércitos, faça de modo que o inimigo fique entre suas mãos como uma pedra redonda que você faria rolar de uma montanha de 1000 toesas de altura. É assim que reconhecerão que você tem o poder e a autoridade e que é verdadeiramente digno do posto que ocupa. Capítulo 6. Do cheio e do vazio. Sun Tzu disse: uma das coisas mais essenciais que deverá fazer antes do combate é escolher bem o lugar de seu acampamento. Para isso é necessário usar de diligência. Não se deve deixar surpreender pelo inimigo. É necessário estar acampado antes que ele tenha tempo de reconhecê-lo, antes mesmo que possa tomar conhecimento de sua marcha. A menor negligência desse tipo pode lhe causar as últimas consequências. Em geral, só há desvantagem em acampar depois dos outros. Aquele que é responsável por conduzir um exército não deve confiar nos outros para uma escolha de tamanha importância. Deve fazer mais ainda. Se ele é realmente hábil, poderá dispor à vontade do próprio acampamento e de todas as marchas de seu inimigo. Um grande general não espera que o façam ir, ele deve saber fazer com que venham até ele. Se ele fizer de modo que o inimigo se encontre voluntariamente nos lugares onde você quer que ele vá, faça de modo que também elimine para ele todas as dificuldades. Tire todos os obstáculos que ele puder encontrar, pois se quiser atraí-lo para lugares que sejam impossíveis de chegar, inseguros ou onde os inconvenientes são muito evidentes, você não terá sucesso por seu trabalho, por suas penas, talvez ainda por alguma coisa a mais. A grande ciência é fazer o inimigo querer tudo o que você deseja que ele faça e fornecer a ele, sem que ele perceba, todos os meios de te ajudar. Após escolher o lugar de seu acampamento e do seu inimigo, espere tranquilamente que seu adversário faça os primeiros movimentos, mas, enquanto espera, tente fazer com que passe fome em meio à abundância, lhe dar preocupações no seio do repouso e lhe suscitar 1000 terrores durante sua maior segurança. Se depois de ter esperado por muito tempo, não ver o inimigo disposto a sair de seu acampamento, saia você mesmo do seu. Se ele não quiser se movimentar, movimente-se você mesmo. Dê a ele alarmes frequentes, faça com que nasça nele a ocasião de fazer qualquer imprudência da qual você possa tirar proveito. Se for uma questão de fazer guarda, faça-a com força, não adormeça. Se for uma questão de ir, vá prontamente, vá seguramente pelos caminhos que são conhecidos apenas por você. Vá por alguns lugares que o inimigo não poderia suspeitar que você tivesse o desejo de ir. Saia de repente de onde ele não espera e caia sobre ele quando ele menos espera. Se depois de ter marchado por um bom tempo, se pela sua marcha e contramarcha já tiver percorrido o espaço de 1000 li, sem que tenha recebido um único dano, sem mesmo que tenham lhe parado, conclua ou que o inimigo ignora seus desenhos, ou que tem medo de você, ou que não sabe guardar os postos que podem ser de consequência para ele.
Evite cair em defeitos similares. A grande arte de um general é fazer de modo que o inimigo sempre ignore o lugar onde irá lutar e, com cuidado, roubar do conhecimento de quais postos terá que defender. Se tiver sucesso e conseguir esconder até mesmo o último de seus passos, não é apenas um general hábil, é um homem extraordinário, um prodígio. Sem ser visto, ele vê, ouve sem ouvido, age sem barulho e dispõe como quer o destino de seus inimigos. Além disso, diante dos exércitos, não perceber que exista um vácuo que possa favorecê-lo, não tente penetrar os batulhões inimigos. Se quando eles fugirem ou baterem em retirada, usarem extrema diligência e marcharem em boa ordem, não tente segui-los, ou se segui-los, que não seja nem até muito longe ou em país desconhecido. Se quando desejar lutar, os inimigos continuarem em seus abrigos, não vá atacá-los, principalmente se tiverem boas defesas, se tiverem fossas largas e muralhas elevadas como cobertura. Se, ao contrário, acreditando que não é apropriado lutar, quiser evitar o combate, fique em seus limites, tenha suporte para a defesa e faça algumas saídas úteis. Faça com que o inimigo se canse, espere até que fiquem ou em desordem ou com uma grande impressão de segurança, para então sair e destruí-los com sua vantagem. Tenha constantemente extrema atenção para jamais separar os diferentes corpos de seu exército. Faça com que possam sempre, sabiamente, apoiar uns aos outros, e, ao contrário, faça com que o inimigo se divida o máximo possível. Se ele se separar em 10 corpos, ataque cada um deles separadamente com o seu exército inteiro, pois este é o verdadeiro jeito de se lutar sempre com vantagem. Desta forma, mesmo que seu exército seja pequeno, a vantagem numérica está sempre do seu lado. Ora, se todas as coisas forem iguais, a vitória é declarada comumente para o maior número. Que o inimigo não saiba jamais como você tem a intenção de combater, nem a maneira que você se prepara para atacar ou se defender. Se ele ignorar completamente, fará grandes preparativos, tentará se fortalecer por todos os lados, dividirá suas forças, e é justamente essa que será a sua perdição. Do seu lado, não faça o mesmo, que suas principais forças estejam todas do mesmo lado. Se quiser atacar de frente, coloque todas na frente de suas tropas, tudo o que tiver de melhor. É raro se resistir a um primeiro esforço, como o contrário é difícil se levantar quando se começa por baixo. O exemplo dos bravos é o suficiente para encorajar os mais covardes. Estes sabem seguir sem dificuldade o caminho que lhes for mostrado, mas não sabem eles mesmo o abrir. Se quiser que sigam à esquerda, vire todos os seus preparativos para aquele lado. Coloque à direita o que tiver de mais fraco. Mas, se quiser vencer pela direita, que estejam também à direita suas melhores tropas e toda a sua atenção. Isso não é tudo. Como é essencial que conheça a fundo o lugar onde deve combater, não é menos importante que seja instruído sobre o dia, a hora e mesmo o momento do combate. É uma questão de cálculo que não deve negligenciar. Se o inimigo estiver longe de você, saiba dia por dia o caminho que ele fará, siga passo a passo, embora aparentemente continue imóvel em seu acampamento. Veja tudo o que ele faz, mesmo que os seus olhos não possam ir com ele. Ouça todos os discursos, mesmo que esteja fora do alcance da sua voz. Testemunhe toda a sua conduta. Entre nas profundezas de sua alma para ler seus medos e suas esperanças. Plenamente instruído de todos os seus desenhos, de todas as suas marchas, de todos os seus atos, você o fará chegar cada dia onde você quer que ele chegue. Neste caso, você o obrigará a acampar de maneira que a frente de seu exército não possa receber ajuda daqueles que estão no fim e que a ala da direita não possa ajudar a ala da esquerda. E você o combaterá assim, no lugar e no tempo que mais lhe convém. Antes do dia determinado para a batalha, não fique nem muito longe, nem muito perto do inimigo. O espaço de somente alguns li é o máximo que você deve se aproximar. 10 li inteiros são o máximo de espaço que deve deixar entre o exército inimigo e o seu.
Não busque ter um exército muito numeroso, uma quantidade muito grande, costuma ser mais prejudicial do que útil. Um exército pequeno, bem disciplinado, é invencível sob um bom general. Aqui serviram ao rei de Iu os belos e numerosos soldados que tinha a seu dispor quando esteve em guerra contra o rei Hu. Aquele, com menos tropas, com um punhado de gente, o conquistou e deixou de suas posses apenas uma lembrança amarga e vergonha eterna de tê-las governado mal. Porém, se tiver apenas um pequeno exército, não tente medir forças com um exército grande. Existem muitas precauções a se tomar antes de chegar a esse ponto. Quando se tem os conhecimentos dos quais falei anteriormente, sabem se podemos atacar ou se devem ficar na defensiva. Sabem quando é necessário ficar parado tranquilamente e quando é hora de estar em movimento. E se forem forçados a lutar, sabem se serão os vencedores ou os vencidos, vendo simplesmente a capacidade dos inimigos. Podem concluir a vitória ou a derrota, a perda ou a salvação. Mais uma vez, você vai querer atacar primeiro, mas não faça isso antes de examinar se tem tudo o que precisa para ter sucesso. Levantando seus estandartes, leia nos primeiros olhares de seus soldados, esteja atento às suas primeiras ações e por seu ardor ou indiferença, por seu medo ou intrepidez. Conclua um bom ou mau sucesso. O primeiro semblante de um exército prestes a entrar em batalha não é um presságio enganador. Alguém com várias vitórias em seu histórico poderia ser derrotado se a batalha tivesse ocorrida um dia antes ou algumas horas depois. As tropas devem ser como água corrente. Se a fonte é elevada, o rio ou o riacho corre rapidamente. Se a fonte é nivelada, mal se pode notar o movimento. Se há um vazio, a água o preenche assim que encontra uma saída que a favoreça. Se estiver muito cheio, a água procura naturalmente descarregar em outro lugar. Você, se percorrendo as filas de seu exército, encontrar um vazio, é preciso preenchê-lo. Se encontrar o superabundante, é preciso diminuí-lo. Se vir que está muito alto, abaixe-o. Se estiver muito baixo, eleve-o. A água em seu curso sabe a situação do terreno do qual ela corre. Da mesma forma que seu exército seja organizado conforme o lugar em que ele ocupa. A água que não tem inclinação não consegue correr. As tropas que não são bem conduzidas não conseguem vencer. É o general que decide tudo. Se ele é hábil, vai se aproveitar até das circunstâncias mais críticas e perigosas. Saberá fazer com que tomem a forma que quiser, não só o exército que comanda, mas também o do inimigo. As tropas, quaisquer que sejam, não têm qualidades constantes que as fazem invencíveis. Os piores soldados podem mudar para melhor e se tornar, pouco a pouco, excelentes guerreiros. Conduza-se conforme este princípio. Não deixe escapar nenhuma ocasião quando achar favorável. Os 5 elementos não se encontram e nem são sempre igualmente puros. As 4 estações não se sucedem da mesma maneira todo ano. O nascer e o pôr do sol não são constantemente do mesmo ponto do horizonte. A lua não é sempre igualmente brilhante. Um exército bem conduzido e bem disciplinado imita todas essas variedades. Capítulo 7. Das vantagens que se busca. Sun Tzu disse: depois que o general tiver reunido num mesmo local todas as tropas que deve comandar, ele deve colocar sua atenção a procurar para elas acampamentos vantajosos, pois é disso que depende o sucesso de seus projetos e de todas as suas empreitadas. Este assunto não tem uma execução tão fácil quanto se possa imaginar. As dificuldades são inúmeras e de muitos tipos. Não devemos esquecer de nada para superá-las. Uma vez acampadas as tropas, é necessário tornar suas atenções para o próximo e o longe, para as vantagens e as perdas, para o trabalho e o repouso, para a diligência e a lentidão. Ou seja, é necessário tornar próximo o que está longe, tirar vantagem mesmo das perdas, substituir um repouso vergonhoso por um trabalho útil e converter a lentidão em diligência.
Quero dizer ainda que você deve ficar próximo quando o inimigo acredita que você está longe, que se deve ter uma vantagem real quando o inimigo acredita que lhe causou perdas, que deve ficar ocupado com trabalhos úteis quando ele acredita que você está perdido em descanso, que deve usar de todo tipo de diligência quando ele acredita que vê apenas a lentidão. É assim que, dando-lhes o oposto, você o fará dormir para atacá-lo quando menos espera, sem tempo de se reconhecer. A arte de lucrar com o próximo e o longe consiste em manter o inimigo distante do lugar que você escolheu como acampamento e de todos os postos que lhe parecem importantes. Consiste em distanciar do inimigo tudo o que possa ser vantajoso a ele e aproximar o que pode ser vantajoso a você. Consiste ainda em ficar constantemente de guarda para não ser surpreendido e em procurar incessantemente o momento de surpreender seu adversário. Além disso, não comece pequenas ações se não tiver certeza de que elas lhe trarão vantagem, e ainda não as faça, a não ser que seja forçado. Mas, acima de tudo, não parta para uma ação geral se não tiver certeza da vitória. É muito perigoso se precipitar em casos semelhantes. Uma batalha arriscada e fora de hora pode perdê-lo completamente. O mínimo que pode acontecer, se o evento é duvidoso ou que tenha um sucesso pela metade, é ver a maior parte de suas esperanças frustradas e não poder alcançar seus objetivos. Antes de entrar em um combate definitivo, é necessário que você o tenha previsto, que esteja preparado há muito tempo. Não conte jamais com a sorte nesse tipo de situação. Depois de decidir lutar e de os preparativos estarem feitos, deixe em um lugar seguro toda a bagagem inútil. Tire de seus homens qualquer coisa que possa envergonhá-los ou sobrecarregá-los, mesmo suas armas. Leve apenas aquelas que possam carregar facilmente. Se precisar ir um pouco longe, caminhe dia e noite, faça o dobro da distância normal. Coloque a elite das tropas na liderança e os mais frágeis no fim. Antecipe tudo, disponha tudo e caia sobre o inimigo quando ele ainda acreditar que você está a 100 li de distância. Neste caso, eu anuncio sua vitória, mas se precisar percorrer 100 li antes de alcançá-lo, fizer 50 do seu lado e o inimigo avançar ao mesmo tempo, de 10 batalhas perderá 5 e de 3 batalhas vencerá 2. Se o inimigo só descobre que você está indo até ele quando faltam apenas 30 dias para alcançá-lo, é difícil, no pouco tempo que lhe resta, que ele consiga prover a todos e se preparar para recebê-lo. Sob o pretexto de descansar seus homens, não ataque assim que chegar. Um inimigo surpreendido já está meio derrotado, mas não é a mesma coisa se ele tiver tempo de se reconhecer. Logo que pode encontrar recursos para escapar e até mesmo para perder você de vista. Não negligencie nada que possa contribuir para a boa ordem, a saúde e a segurança de seus homens, enquanto estiverem sob sua orientação. Tenha cuidado para que as armas de seus soldados estejam sempre em bom estado. Faça de modo que os alimentos sejam saudáveis e que jamais fiquem em falta. Tenha atenção para que as provisões sejam abundantes e coletadas a tempo. Pois, se suas tropas estiverem mal armadas, se há falta de alimento no acampamento e se não tiver todas as provisões necessárias antecipadamente, a vitória é difícil de alcançar. Não se esqueça de manter inteligências secretas com ministros estrangeiros. Esteja sempre informado sobre planos que tributários ou príncipes aliados podem ter, sobre as boas e más intenções daqueles que podem influenciar a conduta do mestre a quem você serve, ou você pode atrair ordens ou defesas que podem cruzar seus projetos e assim tornar inútil todo o seu cuidado. Sua prudência e seu valor não durarão muito tempo contra os complôs e maus conselhos deles. Para prevenir este inconveniente, consulte-os em certas ocasiões, como se precisasse de sua luz. Que todos os inimigos deles sejam os seus. Não tenha divergência de interesse com eles. Faça-lhes concessões em assuntos menores. Em outras palavras, mantenha a união mais próxima possível. Peço a você mais uma coisa: tenha conhecimento exato e detalhado de todo o seu entorno.
Saiba onde há uma floresta, um pequeno bosque, um rio, um riacho, um terreno árido e pedregoso, um pântano, uma montanha, uma colina, uma pequena elevação, um vale, um precipício, um desfiladeiro, um campo aberto, enfim, tudo que pode servir ou alimentar as tropas que você comanda. Se não for possível para você conferir pessoalmente as vantagens e desvantagens do terreno, tenha pelo menos guias com que possa contar certamente. Na ocasião em que for preciso descanso, que reine no seu acampamento uma tranquilidade parecida àquela que reina no meio das florestas mais densas. Quando, ao contrário, for necessário fazer movimentos barulhentos, imite o rugido do trovão. Se for caso de ficar fechado em seu posto, fique imóvel como uma montanha. Quando for a hora de pilhagem, seja audacioso como fogo. Se for chocar o inimigo, seja como o relâmpago. Se precisar esconder seus planos, seja obscuro como as trevas. Mantenha tudo para não desperdiçar jamais em vão. Quando enviar qualquer tropa, que seja sempre com esperança, ou melhor ainda, com a certeza de uma vantagem real. Para evitar descontentamentos, faça sempre uma distinção exata e justa de tudo o que tiver tomado do inimigo. A tudo o que acabei de dizer é necessário adicionar também a maneira de dar suas ordens e de fazer com que sejam executadas. Existem ocasiões e acampamentos dos quais a maior parte de seus homens não consegue vê-lo ou ouvi-lo. O tambor e o lô, os estandartes e as bandeiras podem completar sua voz e sua presença. Instrua suas tropas de todos os sinais que pode utilizar. Se fizer avaliações durante a noite, execute suas ordens ao som de uma quantidade grande de tambores e de ló. Se, ao contrário, a ação for durante o dia, entregue bandeiras e estandartes para fazer saber suas vontades. O barulho de um grande número de tambores e de lô servirá durante a noite tanto para lançar o terror entre seus inimigos, como para reanimar a coragem de seus soldados. O esplendor de um grande número de estandartes, a multiplicidade de suas evoluções, a diversidade de suas cores, a peculiaridade da sua reunião, instruindo aos seus homens, vai sempre mantê-los em alerta durante o dia, os ocuparão, alegrarão seu coração, jogando perturbação e perplexidade sobre seus inimigos. Assim, além da vantagem de poder fazer entender prontamente todas as suas vontades a seu exército inteiro no mesmo momento, você ainda poderá cansar seu inimigo, fazendo com que ele tenha que ficar atento a tudo que ele acredita que você deseja realizar, fazendo nascer nele as dúvidas contínuas sobre a conduta que você deve ter e inspirando nele medos eternos. Se algum bravo quiser sair do regimento sozinho para provocar o inimigo, não permita. É raro que um homem assim consiga retornar. Perece pelo usual ou por traição, ou dominado pelo grande número de adversários. Quando vir suas tropas bem dispostas, não deixe de aproveitar seu ardor. Faz parte da habilidade do general fazer nascer as ocasiões e distinguir se são favoráveis, mas não deve negligenciar as opiniões dos oficiais generais nem suas ideias, principalmente se tem o bem comum como objetivo. O tempo e a temperatura do ar são circunstâncias que não deve ignorar. Um bom general tira partido de tudo. Os ares da manhã e do fim da tarde dão força. As tropas são frescas de manhã e no fim da tarde têm todo o vigor. O ar do meio-dia as faz fracas e lânguidas. Durante a noite ficam cansadas e só querem repousar. Isso é comum. Quando quiser atacar o inimigo, escolha para ter vantagem a hora na qual se acredita que os soldados devem estar mais fracos ou cansados. Você já terá tomado as providências com antecedência e, se as suas tropas estiverem descansadas e frescas, terão de seu lado a vantagem para a força e para o vigor. Se perceber que a ordem reina nos regimentos inimigos, espere que seja interrompido e que você note qualquer desordem. Se as proximidades o ofusca ou deixa desconfortável, distancie-se a fim de poder atacá-los quando vier de longe.
Se vir que eles têm ardor, espere que eles se acalmem e que sejam tomados pelo peso do tédio ou da fadiga. Se vir que estão reunidos e ordenados como cegonhas, tenha cuidado ao ir até eles. Se reduzidos ao desespero, eles se dirigem a você para vencer ou perecer, evite o encontro. Se fugir para locais elevados, não os siga. Se você estiver em uma posição desfavorável, não demore a mudar sua situação. Se os inimigos, reduzidos a poucos, abandonarem o acampamento e tentarem abrir caminho para acampar em outro lugar, não os detenha. Se forem ágeis e rápidos, não corra atrás deles. Se lhes falta tudo, preveja seu desespero. Isto é o que eu queria dizer-lhe sobre as diferentes vantagens que deve buscar quando, sob a cabeça de um exército, você tiver que medir forças com um inimigo que, talvez tão prudentes e valentes quanto você, não podem ser vencidos se não usar pequenos estratagemas que acabei de expor. Capítulo 8 das 9 mudanças. Sun Tzu disse: 1. Se você estiver em ambientes de pântano, em lugares onde há possibilidade de inundações, em lugares cobertos por florestas densas ou montanhas íngremes, em lugares desertos e áridos, em lugares onde só há rios e riachos, em lugares, enfim, de onde não pode tirar seguranças e onde não será apoiado de nenhuma maneira, trate de sair dele o mais rápido possível. Procure qualquer ambiente espaçoso e vasto, onde suas tropas possam se ouvir, de onde elas possam sair facilmente e onde seus aliados possam lhe trazer a ajuda que necessite sem maiores problemas. 2. Evite com extrema atenção acampar em lugares isolados, ou, se a necessidade o obrigar, só fique o tempo extremamente necessário. Imediatamente tome medidas para sair com segurança e em ordem. 3. Se você se encontrar em lugares distantes de recursos, riachos e poços, onde não encontra facilmente alimentos e forragem, não espere para sair deles. Antes de levantar acampamento, veja se o lugar que escolheu está abrigado por alguma montanha com a qual você pode se proteger das surpresas do inimigo. Se pode sair facilmente, se tem as comodidades necessárias para procurar comida e outras provisões. Se for assim, não hesite em tomá-lo. 4. Se estiver em um lugar de morte, procure a ocasião para lutar. Chamo de lugar de morte os ambientes onde não há nenhum recurso, onde se deteriora insensivelmente pelas intempéries do ar, onde as provisões consomem-se pouco a pouco, sem esperança de reposição, onde as doenças, começando a se inserir no exército, pronunciam grandes danos. Se encontrar-se em tais circunstâncias, apresse-se para lutar. Eu digo que suas tropas não pensarão duas vezes para lutar bem. Morrer pelas mãos do inimigo lhes parecerá um preço mais doce do que todas as mazelas prontas para cair sobre eles. 5. Se por acaso ou por culpa sua, seu exército se encontrar em um lugar cheio de desfiladeiros, onde pode ser facilmente emboscado, de onde não será fácil se salvar em caso de perseguição, onde pode ficar desprovido de alimento e caminhos, você deve atacar o inimigo. Mas, se o inimigo o atacar, lute até a morte. Não se contente com uma pequena vantagem ou uma meia vitória. Pode ser o início de uma derrota para você. Continue em guarda, mesmo depois de aparentar ter vencido. 6. Quando souber que uma cidade, por menor que seja, é bem fortificada e muito bem provida de munição, tenha cuidado ao fazer o cerco. Se não for informado do estado em que ela se encontra, até depois do cerco começar, não insista em continuar. Você corre o risco de ver todas as suas forças falharem contra o lugar, que será enfim obrigado a abandonar vergonhosamente. 7. Não negligencie correr atrás de uma pequena vantagem que pode conseguir com certeza sem perdas de sua parte. Muitas dessas pequenas vantagens que podemos conquistar e são negligenciadas ocasionam em grandes perdas e danos irreparáveis. 8.
Antes de pensar em buscar qualquer vantagem, compare-a com o rebanho, a pena, os custos e as perdas de homens e de munição que pode lhe ocasionar. Saiba se poderá conservá-la facilmente. Depois disso, deve determinar se vai pegá-la ou largá-la, de acordo com as leis de uma prudência sensata. 9. Na ocasião em que for necessário tomar prontamente seu partido, não espere as ordens do rei. Se for o caso em que é necessário agir contra ordens recebidas, não hesite, haja sem medo. A primeira e principal intenção daquele que o colocou na liderança das tropas é que você derrote os inimigos. Se ele tivesse previsto a circunstância em que você se encontra, ele teria ditado pessoalmente a conduta que queria que você tomasse. Aqui estão o que eu chamo de 9 mudanças ou 9 circunstâncias principais que devem engajá-lo a mudar a postura ou a posição de seu exército, a mudar a situação, a ir ou voltar, a atacar ou defender, a agir ou repousar. Um bom general jamais deve dizer: não importa o que aconteça, eu farei tal coisa, irei ali, atacarei o inimigo, cercarei tal lugar. Somente a circunstância deve determinar as ações. Não deve se manter preso a um sistema geral, nem a uma única maneira de governar. Cada dia, cada ocasião, cada circunstância demanda uma aplicação particular dos mesmos princípios. Os princípios em si são bons, mas a aplicação que fizermos os deixa geralmente ruins. Um grande general deve saber a arte das mudanças. Se ele tem um conhecimento vago de certos princípios, uma aplicação uniforme das regras da arte, sempre as mesmas leis de disciplina, um conhecimento mecânico da situação dos lugares e, se puder me expressar assim, uma atenção de instinto por não deixar escapar nenhuma vantagem. Ele não merece o título que porta, não merece comandar. Um general é um homem que, pelo cargo que ocupa, se encontra acima de uma multidão de outros homens. Por consequência, precisa saber governar os homens, precisa saber conduzi-los, precisa estar verdadeiramente acima deles, não somente por sua dignidade, mas também por seu espírito, seu conhecimento, sua capacidade, sua conduta, sua firmeza, sua coragem e sua virtude. Precisa saber distinguir as verdadeiras vantagens das falsas, as verdadeiras perdas daquelas que têm somente a aparência, que saiba compensar um pelo outro, tirar partido de tudo. Precisa saber empregar certos artifícios para enganar o inimigo e ficar sempre de guarda para não ser ele mesmo enganado. Não pode ignorar nenhuma armadilha que pode prendê-lo, deve penetrar o inimigo com artifícios de qualquer natureza que pode haver, mas não deve para isso querer adivinhar. Mantenha sua guarda, o veja chegar, esclareça suas marchas e toda a sua conduta e conclua. Do contrário, você corre o risco de se enganar e de ser uma triste vítima de suas conjecturas precipitadas. Se não quiser se assustar com a multitude de seus trabalhos e penas, espere sempre tudo o que há de mais duro e mais difícil. Trabalhe sem cessar para infligir penas ao inimigo. Pode fazê-lo de mais de uma maneira, mas veja aqui o que há de essencial neste gênero. Não esqueça nada para seduzir quem há de melhor no partido do inimigo. Ofertas, presentes, afeição, que nada seja omitido. Engane se for necessário, manipule os homens de honra que estão no acampamento inimigo para que pratiquem ações vergonhosas, indignas de sua reputação, ações que os fazem corar quando lembradas e não deixe de divulgá-las. Mantenha ligações secretas com os mais perversos entre os inimigos. Use-os para alcançar seus objetivos, juntando a eles outros homens perversos. Atravesse o governo do inimigo, semeie a discórdia entre seus chefes, forneça assuntos de cólera a uns contra os outros, faça murmurarem contra seus oficiais, amotine os oficiais subalternos contra seus superiores, faça com que falte alimentos e munição, espalhe entre eles ares de músicas voluptuosas que amoleçam o coração, envie a eles mulheres para suborná-los, faça-os sair do acampamento quando precisarem ficar dentro e que fiquem tranquilos no acampamento quando tiverem que sair em campanha. Faça com que deem sem cessar falsos alarmes e falsas opiniões. Envolva os governantes das províncias deles em seus interesses.
É isso que deve fazer se quiser ganhar com habilidade e astúcia. Os generais que brilharam entre nossos antepassados eram homens sábios, precavidos, intrépidos e duros no trabalho. Tinham sempre uma espada a seu lado e estavam sempre prontos para qualquer evento. Se encontravam o inimigo, não precisavam esperar por ajuda para competir com ele. As tropas que comandavam eram bem disciplinadas e sempre dispostas a fazer um ataque surpresa ao primeiro sinal que lhes davam. Na vida privada, a leitura e o estudo precediam a guerra e os preparavam. Protegiam com cuidado as fronteiras e não deixavam de fortificar bem suas cidades. Não partiam contra o inimigo quando eram instruídos que este havia feito todos os preparativos para recebê-los bem. Atacavam pelos locais frágeis em momentos de preguiça e ociosidade. Antes de terminar este capítulo, devo preveni-los contra 5 tipos de perigos, que devem ser mais temidos à medida que parecem menos ameaçadores. Armadilhas funestas contra as quais a prudência e a bravura falharam mais de uma vez. 1. O primeiro é um grande ardor de afrontar a morte, ardor imprudente, que normalmente é honrado com os belos nomes de coragem, intrepidez e valor, mas que no fundo mal merece o de covardia. Um general que se expõe sem necessidade, como faria um simples soldado, que parece procurar os perigos e a morte, que luta, que faz a batalha durar ao extremo, é um homem que merece morrer. É um homem acéfalo que não sabe encontrar recursos para sair de um passo ruim. É um covarde que não sabe sofrer a menor derrota sem ficar consternado e que acha que tudo se perdeu se não sair vitorioso. 2. O segundo é a atenção exagerada para conservar sua vida. Acreditam-se necessários ao exército inteiro, são cuidadosos para não se exporem, não ousam, por isso, tomam alimento do inimigo, tudo é escuso e tudo causa medo, estão sempre em suspense, não se determinam a nada, esperam sempre uma ocasião mais favorável e perdem a que se apresenta, fazem qualquer movimento. Mas o inimigo, que está sempre atento, aproveita tudo e faz logo um general tão prudente perder todas as esperanças. Ele o cercará, cortará suas provisões e o fará perecer pelo grande amor que tem de conservar sua vida. 3. O terceiro é uma cólera precipitada. Um general que não sabe se controlar, que não é mestre em si mesmo, que se deixa levar pelos primeiros movimentos de indignação ou de raiva e não sabe deixar de ser a chacota dos inimigos. Eles o procurarão e lhe darão 1000 armadilhas que seu furor os impedirá de reconhecer e nas quais ele cairá infalivelmente. 4. O quarto é um ponto de honra mal entendido. Um general não deve se ofender muito, nem fora de hora. Deve saber dissimular, não deve se desencorajar depois de qualquer insucesso, nem acreditar que tudo está perdido porque cometeu algum erro ou teve qualquer falha. Para reparar sua honra ligeiramente machucada, às vezes se perde sem recursos. 5. O quinto e último é ser muito complacente ou ter uma compaixão tenra demais pelo soldado. Um general que não ousa punir, que fecha os olhos para a desordem, que teme que seus homens sejam sempre sobrecarregados com o peso do trabalho e que não ousaria, por essa razão, o impor, é um general que colocará tudo a perder. Aqueles de uma patente inferior devem carregar as penas, devem ter sempre um trabalho a fazer, sempre algo a sofrer. Se quiser tirar partido de seus serviços, faça de modo que não fiquem jamais ociosos. Puna com severidade, mas sem rigor extremo. Procure castigos de trabalho, mas só até certo ponto. Um general deve se prevenir contra todos esses perigos. Sem procurar demais viver ou morrer, ele deve se conduzir com valor e prudência, de acordo com o que as circunstâncias exigem. Se tiver bons motivos para ficar com raiva, que o faça, mas que não seja como um tigre que não tem freios. Se acreditar que sua honra foi ferida, que trabalhe para repará-la seguindo as regras da sabedoria, e não pelos caprichos de uma má vergonha. Que ame seus soldados e os trate bem, mas que seja com discrição. Se lutar em batalhas, fizer movimentos no acampamento, cercar cidades ou fizer excursões, que seja adicionada a astúcia ao valor, sagacidade à força das armas.
que arrume tranquilamente suas falhas quando tiver a infelicidade de cometê-las, que aproveite todas as falhas de seu inimigo e que o coloque em ocasiões de cometer novas falhas.